Vamos lá, vamos continuar aqui com formação de traders 2 e vamos sair da teoria para a prática, né? Vamos parar de blá 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 e vamos verificar tudo que eu falei aqui no gráfico. Tô aqui com a minha plataforma gráfica com TradingView, Eu acho que é uma plataforma bacana aí, mas cara, isso que eu vou fazer de análise tu faz em qualquer plataforma, legal? Isso não pode ser aí uma desculpa para você não colocar em prática isso que eu estou te ensinando. E eu vou pedir sempre para lembrar aí de deixar o seu like no vídeo, que é importante. Vamos lá, bati o olho aqui, tô com um gráfico diário, tô aqui com minhas três médias, vamos lembrar delas, tá? As médias representando as três tendências de down. Média de 21 exponencial, média de 50 simples e média de 200 simples. Então, a média de 200 é tendência primária, média de 50 secundária e a média de 21 é tendência terciária. Alguém pode se perguntar, Léo, mas não é melhor a média de 20? Não é melhor a média de 195? Né? Até porque alguns analistas, alguns traders, quando eles se especializam em alguns ativos, eles tentam buscar as médias que têm a maior sensibilidade. E eu acho que isso não é errado, mas eu estou olhando muitas oportunidades, tá? Primeira coisa, então, essas médias, elas respondem bem para quase todos os ativos, algum outro não vai responder, não tem problema, isso faz parte dentro do método. E tem uma outra coisa, eu trabalho também com regiões das médias, né? Então, eu não vou trabalhar exatamente no preço da média de 21. Às vezes ele bate perfeitamente em cima da média de 200, de 50, que fim, e reage, tá? Mas eu quero ver como ele vai se comportar nesta região, como os preços se comportam nesta região. Quando eu olho para isso e eu trabalho numa região, cara, pode ser 20, 21, 22, 19, tá? Essa sensibilidade da média não vai ser tão importante assim. Depois, então, vamos começar aqui, né? O que eu estou olhando primeira coisa no gráfico? A ordem das médias. Então aqui, a ordem, deixa eu botar nesse aqui. A ordem está aqui. 3, né? Tendência terciária em cima, 2, tendência secundária no meio e 1, tendência primária no meio. Quando eu olho isso aqui, eu tenho uma clara tendência de alta. Se fosse o contrário, né, das médias, eu estaria numa clara tendência de baixa. Então, a primeira coisa é a ordem das médias. Então, aqui está uma clara tendência de alta. Depois, a direção, para onde está apontando essas médias? Para cima e para cima. Legal? E o preço em relação às médias? O preço está para cima das três médias. Então tá super claro, uma tendência aqui. Lembra do que eu queria perguntar? Aqui a única coisa que eu posso, né, saber do mercado é ou eu opero ou eu compro, né? Aqui eu não tenho venda. Aí eu vou dar uma olhada na trajetória, né, dos preços até aqui. O que está me contando a história? Primeira coisa, aqui para um gráfico diário, tá? Começou essa tendência de alta ainda, né, dentro deste ano de 2022. Então, para mim, é uma tendência aí mais recente. Ela fez dois topos duplos, um topo duplo, na verdade, aqui, certo? Deu uma corrigida, não descruzou as médias. Eu acho que isso é um movimento natural logo depois que os preços passam a média de 200 e as médias também. Como é que eu sei disso? Experiência de tempo que eu faço análise. Retomou e continuou subindo no zigue-zague. Aqui me chama um pouco de atenção. Deixa eu botar um pouco mais para o lado. Me chama um pouco de atenção porque aqui eu tive dois topinhos, né? Tudo numa mesma região aqui e deu uma lateralizada no preço, as médias deram uma embolada. Então, mostrou aqui alguma resistência para os preços subirem mais. E aí o preço conseguiu passar. Isso me sugere, tá? Só me sugere que essa última puxada dos preços pode ser um movimento já um pouco mais exaustivo, ok? Mas está me sugerindo. Por enquanto, eu só quero comprar ou não fazer nada. Onde é que eu pensaria em vender? Se depois que eu vi, né, esse movimento aqui, já de uma briga entre comprados e vendidos, onde os comprados ganharam, se os preços voltam aqui e ele vem aqui e faz um topo duplo. Talvez aqui, né,
teria uma linha de tendência e eu queria se vender quando perdesse a tendência. E aí eu mudaria minha pergunta para não fazer nada e se eu quero vender ou onde vender. E deixaria de passar aí do comprar. Ah, mas se passar para cima? Bom, eu não vou fazer este rompimento, né? Como eu comentei para vocês, esse tipo de rompimento eu não faria. Deixaria passar, nova pernada para cima, ia ver até onde ia essa pernada, ia olhar índice de força relativa, vou chegar lá, e aí eu teria essa dúvida. Mas aqui, né, aqui pelo dólar australiano, neozelandês, pelo gráfico diário, eu só quero ou não fazer nada ou comprar. Legal? E aí, isso aqui provavelmente já teria entrado na minha watchlist. Como é que teria entrado na minha watchlist? Bom, tem uma pernada para cima, né? E vamos lembrar aí da retomada da continuidade do movimento. Ajustei Fibo aqui, não vejo problema em fazer ajustes de Fibo, tá? Eu acho que é o que me responde melhor. E aí, cara, pernada para cima, recuou os preços perto da média. Eu gostaria de participar aqui do dólar australiano. Como eu tô olhando o candle diário, né? Provavelmente isso aqui estaria na minha watchlist, sim, mas não teria dado entrada porque olha aqui, ó, o candle de reação de retomada foi um candle gigante, né? Se eu fizer uma projeção de Fibo aqui, vai me jogar primeiro alvo aqui no topo anterior e se passar vai mais longe, tá? Mas não é o tipo de coisa que eu gostaria de para entrar nessa operação aqui. Eu gostaria de um candlezinho aqui, ó, positivinho aqui, ó, de possível retomada. Aí tinha todo esse espaço para eu estar lucrando, tá? E aqui seria, né, o meu risco. Então teria um risco retorno positivo. Mas dada a pernada, se a gente não tivesse visto este candle aqui, ó, tá? Só pela pernada aqui, isso aqui entraria na minha watchlist. E até já vou pegar e já vou adiantar aqui, vou mostrar, né? Como é que eu faria isso? Como é que eu organizaria? Aqui eu tenho a lista dos ativos que eu estou acompanhando. Pela plataforma TradingView eu consigo dar bandeirinhas aqui para os meus ativos. Eu trabalho com duas, bem simples, tá? Uma azul, quando é algo que já está daqui umas 2 semanas, talvez, uns 10 dias, ou depois dessa semana vai dar a oportunidade, eu jogo numa lista azul, tá? Que é estreitando um pouco o foco. E na lista vermelha é daqueles ativos que eu tenho que olhar para essa semana para buscar uma oportunidade. Então é assim que eu organizo. Vai utilizar o MetaTrader, vai utilizar outra forma aí de organizar essas listas, enfim, tá? Isso também não é aí um impeditivo de não aplicar o método, é só uma forma que eu me organizo. Então eu vou olhando vários ativos, vou analisando, tá num ponto que parece interessante, vou jogando nas listas. Vai ficar interessante daqui uma semana, jogo na outra lista. E assim eu vou mantendo sempre a minha carteira de oportunidades e carteira de operações. Só vamos botar o restante dos elementos aqui na tela. Deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Tá? O índice de força relativa que eu olho no gráfico diário, né? Já mostrei para vocês, eu busco muito essa questão de... eu olho linhas de tendência, índice de força relativa, tá? Às vezes para tentar antecipar algum processo de decisão, quando está muito claro, e eu olho muito para divergências. Eu acho que funciona muito bem o índice de força relativa para divergências, tá? Isso até eu estaria olhando aqui, ó. Como ele fez um topo maior aqui, ó, este topo ele fez aqui, tá? Eu não acho, esse aqui tá, a sombra tá mais para cima, mas eu ainda não acho que é uma divergência clara, tá? Se tivesse fechado aqui para cima, talvez eu estaria considerando que esse gráfico esteja numa divergência, tá? Como eu falei, né? Eu tinha a trajetória anterior que me sugeriu esses topos duplos aqui, que mostrou talvez alguma exaustão. Os comprados ganharam, trouxeram de novo para cima, mas ainda não está claro para mim que isso aqui está num final e que possa reverter, tá? A gente nunca tem certeza, a gente trabalha com probabilidades. Se tivesse formado aquele candlezinho que eu falei, eu acho que eu gostaria de participar aí, porque a relação risco-retorno ia ser bacana. Vamos aqui diminuir aqui e mostrar minha tela aqui, tá? Até quem já olhou minhas telas lembra, tá, que eu olho, na verdade, por 3 gráficos. Deixa eu botar isso aqui na tela só para... Né? Geralmente eu olho por 3 gráficos aqui, né?
e eu olho 2 semanais aqui com Ishimoku em separado. Mas para facilitar até a nossa explicação, ficar mais simples, e tu pode seguir isso aqui sim, tá? Eu coloquei as médias do semanal junto com a nuvem, só com a nuvem de Ishimoku. Acho que fica simples também de analisar assim, fica mais fácil. É que eu faço uma riscalhada nos gráficos, então às vezes é melhor no gráfico semanal para eu ter mais atenção, trabalhar com 2, tá? Mas aqui também é perfeitamente possível. Quando a gente olha para o gráfico semanal, o que a gente tem aqui? Eu me embaso também, eu faço uma análise também olhando o gráfico semanal para saber, né, se essa tendência aqui, às vezes ela está dentro de um movimento, né, uma tendência de alta no diário, está dentro do movimento de baixa no semanal. Aqui a gente também percebe que, né, iniciou o movimento de cruzamento de médias também recentemente. Quando eu olho para o gráfico semanal, eu vejo que o preço está super esticado, ou seja, me sugere não fazer nada, porque está bem longe da média, mas não me sugere aqui pelo gráfico semanal uma exaustão da tendência. Por quê? Pernada para cima, teve alguma correção aqui naquela lateralização, e uma segunda pernada. Eu acho que ainda está tranquilo para um novo recuo dos preços para eu tentar participar. E às vezes eu vou trabalhar com oportunidades no gráfico semanal. Aqui teve um recuo dos preços, né? Veio aqui mais ou menos a 61. Vou trabalhar então assim, né? Aqui eu estou mais ou menos no mesmo nível aqui. Deixa eu colocar aqui para a mira e para os 2 gráficos. Ó, aqui está pegando uma pernada igual. Aqui um pouco mais para baixo, ó. Vejam que a pernada do semanal é um pouco diferente. Então posso trabalhar aqui com essa retração. Ou com essa retração. Daí alguém pode se perguntar, mas Léo, como é que eu vou saber qual é a retração certa? Eu acho que Fibonacci é dinâmico, tá? O que eu gosto? Trabalho com as possibilidades de pernada, eu quero tentar pegar pernadas. Como aqui só tive uma semana de recuo, talvez eu possa considerar que tudo isso seja uma pernada só. Acontece, tá? Nem sempre eu vou ter só candles direcionais representando a pernada. Então, o que eu vou esperar? Vou esperar o recuo dos preços e ver, parou exatamente aqui. Isso fecha com essa pernada toda, legal. Vou considerar que isso aqui é uma retração e este jogo de Fibonacci que está sendo realizado, ok? Vou usar linhas de tendência também para suportar aqui, ó. Pronto, tem uma linha de tendência, ó. Enquanto tiver dentro dessa linha de tendência, tá? Eu acho que está dentro da tendência de alta. O preço recua aqui, vem aqui a 61, né? Visita a linha de tendência, reage. Opa, relação risco-retorno bacana. Vai lá para cima. Foi para 50. Melhor ainda. A linha de tendência ficando mais intacta. Voltou aqui para cima. Opa, testou topo. Começa a recuar aqui para a linha de tendência. Opa, talvez aqui eu queira vender. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou olhando vários ativos. Vamos pegar qualquer um aqui. Vamos pegar, pronto, Goldman Sachs. Vamos dar uma olhada em Goldman Sachs. Vamos primeiro olhar as médias de Goldman Sachs. Quando eu olho para as médias de Goldman Sachs, média de 200 apontando para baixo, média de 21 para baixo, né? E a de 50 apontando para baixo, estão alinhadas, 3, 2, 1, tudo para baixo é venda, né? Tá. Vamos olhar um pouco a trajetória. Então já cruzou, foi em 2022 que cruzou para baixo, já fez uma correção para cima das médias aqui e voltou. Posso desenhar aqui uma LTB. Tá, legal. Preços aqui para baixo, mas aqui eu quero buscar oportunidades de venda. Tem divergência aqui no índice de força relativa? Não tem, tá? Talvez vá formar. Então, cara, eu nessa pernadinha por uma semana aqui, ó, um recuo dos preços, tentou ir a 38, não foi. Talvez aqui foi a 38, vai continuar caindo. Pode ser uma oportunidade para eu participar. Pô, tá perto da média de 200 aqui no semanal, né? No semanal, observem, ainda está numa tendência de alta, né? A de 50 e a de 21 estão apontando para baixo. Ele foi lá fazer uma correção na média de 50 para voltar. E a de 200 ainda está apontando para cima. Ele já tentou vir na média de 200, não veio. Talvez ele vá vir. Então eu tenho um espaço aqui, ó. Tá? Eu não acho que ele vai só aqui no fundo anterior. Eu acho que ele pode passar e vir na média de 200.
pô, eu quero participar disso, tem uma pernadinha aqui, bateu a 38. Tá, não tô vendo isso no gráfico, né? Já passou essa oportunidade. Mas será que eu não tenho como participar? E se eu traçar aqui uma LTB aqui, ó, juntando esses fundos? Será que eu não posso participar aqui se perder esta mínima do dia 29? Acho que posso. Ou quem sabe um pouco mais conservador do dia 27. Como é que vai ser a minha relação risco-retorno disso? Vamos botar aqui uma posição vendida aqui de forma mais agressiva. Eu tô achando que vai lá na média de 200, vou ser um conservador um pouquinho antes, ó. Isso vem aqui pelo gráfico do lado que tá a minha mira. Pô, me dá uma relação 1:91. Posso perder 3,46% ou ganhar 6,6%. Posso fazer um parcial aqui nas mínimas anteriores, ó. Ainda eu tô numa relação positiva e tentar carregar algo por um tempo maior, tá? Então, cara, é um tipo de operação que eu acho interessante, né? Vejam que primeiro eu tento buscar continuidade, né? Então, recuo em retrações de fibra, é a maioria dos casos, né? Retomada do movimento e depois aí rompimentos de linhas de tendência. E aqui eu desenhei uma linha de tendência, tá? Que eu acho que está respeitando, tem um fechamento aqui, bateu aqui, ó, 2, 3 vezes. Se continuar na semana que vem, eu tento participar, tem uma possibilidade. Exato, é perfeito? Não é. Por isso que a gente olha um monte de oportunidades e forma uma carteira de oportunidades e de operações. Porque eu vou arriscar menos em cada operação, mas desta forma eu consigo ter retornos positivos, porque, né, eu preciso de menos taxa de acerto para fazer o resultado. E aí depois quando chegar na média de 200, cara, eu vou esperar. Tá? Eu vou ver se isso aqui não é só uma correção deste movimento de alta. Talvez ela possa até retomar a alta dela. Depois ela vem aqui se aproximar e tentar romper linha de tendência de baixa. Eu posso entrar aqui para um prazo mais longo. Tá respeitando o Ishimoku aqui, por exemplo. Cara, eu faço isso para todos os gráficos. Eu vou olhando isso batendo rapidamente. Vamos ver aqui. Home Depot. Vamos pegar qualquer outra aqui. Vamos pegar uma ação do Japão aqui, pronto, com número. Tá? Bati o olho aqui. Fanuc Corporation. Preços estavam trabalhando aqui. Vamos ver a trajetória aqui pelo gráfico diário. Tá, já está um tempo trabalhando abaixo da média de 200. Tentou passar acima da média de 200. Não conseguiu se sustentar. Então tivemos aqui uma pernada para cima. Bateu na média de 200. Tentou passar, não conseguiu. Temos uma LTB aqui. Média de 21 está cruzando a de 200 e a de 50 querendo voltar a apontar. Quando eu olho para o índice de força relativa, eu não vejo divergência. Tem um fundo aqui. E aqui pode ser um possível suporte mais ou menos na região onde ele parou. Vamos dar uma olhada no gráfico, tá bem mais embolada essa ação aqui. Recentemente não, 2021 fez uma pernada para cima, explodiu para cima e entrou meio que num canal de baixa, ó. Se a gente olhar aqui, não deixa de ser linhas de tendência. É isso? É, mas se eu fizer assim, ó, responde melhor? Não, não responde melhor. Assim responde. Assim responde. Então estava num canal de baixa, rompeu. Parece até um pullback em cima desse canal, né? Tentou romper Ishimoku para cima. Ó como Ishimoku é importante, ó. Não conseguiu. Onde é que está a luta dessa ação? Aqui no semanal, ó, eu observo que ela está numa tendência de alta. Tentou cruzar as médias, o preço foi para baixo das médias, tentou subir. Descruzou elas e ela está no momento um pouco indeciso. As médias estão apontando para baixo, mas ainda estão acima da média de 200. Não está bem claro ainda o que vai ser dessa ação. Eu olho isso aqui, cara, só se realmente não tivesse com nada melhor para fazer, eu prefiro esperar. Por quê? Porque eu vejo algumas indecisões aqui, tá? Talvez mas só formar um novinho fundo aqui ou testar o fundo para voltar a subir. Então eu prefiro uma definição mais clara do que vai ser. Ah, vai ser para baixo, ela vai dar uma pernada para baixo, essas médias vão se cruzar. Quando der a correção, aí sim, aí eu quero tentar entrar na retomada do movimento.
Legal? Esse aí, então, aqui é como eu encontro as oportunidades, como eu organizo um pouco as minhas listas, eu vou olhando aí as ações, tá? Lembrem da ordem, né, das médias, para onde elas estão apontando, a trajetória dos preços, fazer o double check aí também com gráfico semanal, porque aqui está contando uma história um pouco diferente, certo? Né? Tá mostrando aqui que já tentou cruzar e não conseguiu, tentou passar para o Ishimoku, não conseguiu. Eu acho que é importante. E aí é prática, né? Vai praticando aí esse raciocínio da história e da trajetória e sempre verificando as perguntas, né? Ou fazer alguma coisa ou não fazer, né? E no fazer, sempre tentando não ter na mesa a opção aí entre compra e venda. Certo? Vai ser momentos raros que a gente vai ter as duas opções. Na grande maioria, ou eu só compro e não faço nada, ou eu só vendo e não faço nada. Legal? Vamos continuar. Vou mostrar mais à frente, vamos entrar um pouco mais na parte teórica e depois entrar mais na parte prática de como eu faço realmente a entrada, né, e o filtro exatamente dessa lista. Aqui eu estou formando as oportunidades, eu estou formando as watchlists e vendo, olha, para essa semana, para essa ação da Fanuc aqui, eu não quero fazer nada, tá? E nem para a semana que vem, eu vou esperar porque isso aqui é um movimento aqui, talvez que dê 2, 3 semanas. Então ela não vai entrar lá na minha listinha lá, lembra das bandeirinhas lá, né? Das etiquetas aqui. Não vai entrar nas minhas etiquetas. Eu não vou nem marcar ela de vermelho, que é para essa semana, nem de azul para olhar para a semana que vem. Tá? Isso vai entrar no meu próximo ciclo que eu estiver olhando, tá? E isso diminui tempo, né? Na semana que vem, Fanuc eu olhei já 2 semanas, daqui 2 semanas para olhar de novo. Tá? Posso até botar uma bandeirinha disso, né? Que na semana que vem não devo olhar Fanuc e eu já nem gasto tempo de análise nisso. Legal? É isso aí. Deixe o seu like e espere aí a próxima aula.